E vamos falar do Santos, que só pensa no Corinthians, domingo, às 18 horas e 30 minutos, na Neoquímica Arena, jogo válido pelas semifinais do Campeonato Paulista de 2025. E falar em Corinthians, hein? Que cacetada ontem lá no Equador. E tem para muitos ainda falando que o jogo está aberto, que o Corinthians vai virar. Olha, o futebol a gente sabe como que é. Ele é o esporte que mais emociona os torcedores, porque existe essas coisas mesmo dentro do futebol. Mas que ficou complicado para o Corinthians, ficou. E principalmente pelo futebolzinho que o Corinthians vem jogando. O Corinthians vem vencendo jogos, mas ó, futebolzinho desse tamanhozinho assim, ó. Eu fiz um vídeo aí falando dos jogos que eu vi do Corinthians. Falando dos jogos que eu vi do Corinthians. Um futebolzinho bem pequenininho. Ganhou jogo, empatou jogo, mas futebol sem brilho nenhum. Sem brilho nenhum. Então, é uma grande chance do Santos domingo contra o Corinthians. Agora, a gente sabe que é clássico. Clássico a gente sabe como que é. Amanhã, sexta-feira ou sábado, pode escrever aí. Pode, a imprensa que cobre o Corinthians já pode ficar tranquila, sossegadinha, arrumar seus aparelhos direitinho e ir para frente do centro de treinamento do Corinthians ou nessa sexta ou no sábado, porque os caras vão lá. Os caras vão lá e vão falar assim para os caras. Vão falar assim, vocês têm que jogar e têm que ganhar do Santos. Vão falar isso daí. Vão entrar no CT. Pode escrever aí que vai acontecer isso daí. Porque os caras vão lá e vai querer obrigar o Corinthians a ganhar do Santos de qualquer jeito, porque eles sabem que praticamente a Libertadores já deu adeus. Praticamente, porque é muito difícil virar o placar como foi de 3-0. Até que estava lá de 1-0, acho que estava 1-0 ainda, e o Corinthians acabou chutando uma bola na trave lá, uma bola achada também, uma bola achada ali. A hora que deu uma apertadinha nos caras lá, acabaram chutando uma bola na trave. Mas depois, olha, foi aquele massacre lá, o pessoal lá do Barcelona, lá, um time bem entrosado do Barcelona. Time bem ajeitado, toca a bola curtinho, toca a bola de lá, de cá, mas bem legal, bem legal. Mas é bom, depois ainda teve o gol lá que o Gustavo Henrique acabou fazendo, eu não sei, o rapaz estava adiantadinho, sim, estava um pouquinho adiantadinho, mas gol contra, o cara mesmo meteu no gol dele lá e fez o gol contra lá. Ele achou que ele estava jogando pelo Santos, ele viu a camisa do Corinthians, ele falou, vou fazer o gol aqui. Meteu, fazer o meu também. E ele meteu consciente pro gol, e aí anularam o gol. Então, é um gol meio estranho. Mas, olha, perder pro Barcelona, lá da Espanha, lá de 4-0 lá, a gente até entende, né? Que era uma seleção da Espanha, mas perder de 3, de 4 praticamente, do Barcelona de Guayaquil, é um pouco meio complicado, é um pouco meio difícil, mas como se diz, é, faz parte do futebol, faz parte do futebol, de vez em quando você levar uma cocada dessa, mas a verdade é uma só, como se diz, o Santos não tem nada a ver com isso e tem que se preparar porque domingo é pelo Campeonato Paulista. Santos e Corinthians, Corinthians e Santos na Neoquímica Arena. É um jogo, eu já disse aqui antes dessa cacetada lá em Guayaquil, que eu via o Santos com boas possibilidades, sim, de vencer o Corinthians. Por isso que eu disse que eu já tinha visto os jogos do Corinthians e não tinha me convencido. O Corinthians jogou com aquele time lá da Venezuela aqui na Neoquímica Arena, com um gol do Yuri Alberto, uma bola que sobrou e o Yuri Alberto chegou e chutou a bola e acabou fazendo o gol e ganhando o jogo 3-2, apertadinho. Mas eu via que o Santos tem sim condições de sair classificado da Neoquímica Arena domingo lá dentro da Neoquímica Arena lá em São Paulo. Acredito sim que hoje eu vejo o Santos até mais conjunto dentro de campo do que o Corinthians, por incrível que pareça. Outra coisa que eu queria falar, não se faz isso, não se faz isso. A gente
Eu gosto do futebol. A gente fala como eu estou falando aqui do Corinthians, eu gosto do futebol, eu gosto de ver o futebol bem jogado. Pô, meu, mas a camisa 10 do Corinthians tinha caído tão bonitinha na costa do Garro, o Garro tava bem com aquela camisa lá, tiraram a camisa 10 do rapaz, jogaram a 8 para ele, jogou a 10 lá no Mendes Pai lá, e parece que o Garro ficou acanhado, ficou com vergonha, ficou chateado dentro de campo, e parece que não pegou bem aquela camisa 8 pro Garro. Por incrível que pareça, a gente viu o Garro jogando com a 10, bom de bola, cara, bom de bola. O Santos vai ter que ter muita atenção com ele ali no domingo, mas tiraram a camisa 10 do Garro e jogou pro holandês lá, e parece que o Garro ficou chateado, ficou desanimado, ficou assim meio envergonhado diante dos companheiros. Não sei, essa é a impressão que ficou, principalmente para mim, Mas, como se diz, tomara que ele fique mais acanhado ainda domingo lá na Neoquímica Arena, com mais vergonha ainda, até de bater o pé na bola, que para o Santos vai ser muito, muito bom, muito bom. Mas vamos aguardar aqui, porque esse negócio que estou falando de torcida aqui e no CT lá no Corinthians, você pode escrever isso aí que vai acontecer. Pode escrever que vai acontecer. O torcedor vai lá, vai encher o saco do jogador, vai ameaçar o jogador, e o jogador vai ter que correr contra o Santos. Então o Santos vai ter que estar preparado para isso daí, porque os caras vai vir mordendo em cima do Santos domingo para tentar mostrar para os torcedores que eles são também o bambambam. Bam, bam. Então o Santos vai ter que tomar muito cuidado com isso. Agora, uma outra coisa aqui que eu ia falar também. Olha, quer mostrar? Mostra, porque você não mostra, os outros mostram. Então, fique à vontade. Mas a verdade é uma só. A gente, quando fala de futebol, porque a gente conhece um pouquinho, entende um pouquinho também de futebol, não é só aqueles que estão dentro do campo ou aqueles que vivem do futebol. A gente fala porque a gente gosta. Hoje pela manhã, quando eu fui fazer um shorts aqui da convocação do Neymar para a seleção, a volta do Neymar para a seleção brasileira, eu disse aqui que a Federação Paulista poderia mudar um pouco, sair daquela mesmice de sempre aqueles mesmos apitando jogos importantes do Campeonato Paulista, e poderia dar uma mudada aí, e eu ainda sugeri aqui três sugestões para a Federação Paulista, arbitragens para essa semifinal do Campeonato Paulista. E eu disse aqui, Flávio Rodrigues de Souza, está aí no meu shorts que eu fiz hoje, nesta quinta-feira pela manhã, quando saiu a convocação da seleção brasileira. Flávio Rodrigues de Souza, eu disse também Vinícius Gonçalves Dias Araújo, que é um excelente árbitro, quietinho ali, tranquilo, né? E a gente, difícil ver lambanças desse pessoal aí dentro de campo. E o outro, o Matheus Delgado Candanzan, que é um árbitro jovem, novo, que está aí surgindo no futebol paulista. E eu disse aqui que poderia ser dois desses três, para apitar esses dois jogos das semifinais do Campeonato Paulista. E aí a Federação Paulista, agora na parte da tarde, já confirmou que o Flávio Rodrigues de Souza vai ser o árbitro de Palmeiras e São Paulo na segunda-feira. E Matheus Delgado Candanzan vai ser o árbitro de Corinthians e Santos no domingo. Olha, torcer muito para que esse pessoal aí faça bons jogos, não faça lambança, para poder dar uma mudada, dar uma aspirada na arbitragem, principalmente aqui em São Paulo, dar uma mudada um pouco para a gente ver árbitros diferentes nos grandes jogos do futebol paulista, que é muito interessante, é muito bom. Sempre tem que renovar e sempre procurar melhorar, Portanto, o Flávio Rodrigues de Souza, ele foi o árbitro lá da final do Santos e Palmeiras no ano passado, no 2024, na Vila Belmiro. E ele fez uma boa arbitragem. Aí na final, lá no Palestra, aí foi o Klaus. Aí vamos ver agora os dois jogos da final. Tomara que o Santos também vai estar nos dois jogos da final, para a gente dar mais aquele pitaco também e, quem sabe, acertar também. Ou, de repente, sei lá, se alguém vê e também começa a imaginar coisas diferentes para o futebol paulista, porque é muito bom. O futebol paulista tem jogos muito interessantes. Eu só não gosto do futebol paulista porque
devia ser mais charmoso, devia ser mais legal, mais interessante, com duas torcidas em campo. Esse negócio de só uma torcida, o jogo fica penso, fica aquele jogo torto, porque parece que você não tem aquele charme das arquibancadas, como tinha ali nos anos 80, nos anos 90, que eu acompanhava muito futebol, bandeira em campo, como diria o nosso queridíssimo Osmar Santos, que eu ouvi muito no motorzinho rádio, aqui ó, no ouvidinho, as bandeiras estão tremulando, tremulando. E aí era tão legal, era tão bonito. Não só Osmar Santos, como o saudoso Fiore Gilhote costumava falar muito essa frase. E hoje a gente não vê isso daí, a gente só vê quando tem duas torcidas em campo, parece que os caras querem se matar, os caras querem se acabar entre eles. Não dá para você entender. Se você entra aí no YouTube, aí, você joga os jogos, você põe ali no YouTube ali, os jogos dos anos 80, 90, o Santos jogava no Morumbi, dividia Morumbi com o São Paulo, com o Corinthians, com o Palmeiras. É só por lá que vai ver que eu não estou aqui falando lorota. O título de 84, metade para um lado, metade para o outro, aquele Morumbi bonito, aquela coisa linda. Hoje não. Hoje você vai fazer um jogo desse aqui domingo, Corinthians e Santos, só torcedor do Corinthians. Então fica aquele futebol um pouco meio que diferente daquele futebol que principalmente eu acostumei ver, de alegria, coisa bonita, de um lado, de outro, a torcida gritando. Era muito legal, muito legal. É claro que tudo é saudosismo, mas a gente tem que falar, porque hoje, com esse negócio de só uma torcida, futebol paulista, ele já foi mais charmoso. Hoje ele já não é. Parece que já é um negócio mais máquina, mais diferenciado, diferente. Pelo jeito, é o meu jeito de pensar. E aí, vamos aguardar agora. O Santos se preparando para enfrentar o Corinthians domingo. O Corinthians que vem machucado lá do Equador. E olha, vai ser pressão em cima do Corinthians até domingo. E o Santos tem que estar muito bem preparado para esse jogo. Porque aquela história, os caras vão lá no CT, os caras vão aqui encher os jogadores do Corinthians e eles vão entrar rasgando domingo. Mas o futebol do Corinthians está pequeno. O futebol do Corinthians está pequeno. Como se diz, é clássico. Mas se hoje eu vejo alguém com possibilidades maiores para chegar à final do Campeonato Paulista, eu apostaria o meu dinheirinho no Santos. Vamos aguardar para ver. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.